Olá a todos, sejam bem-vindos à aula da disciplina de Nutrição Aplicada à Educação Física do dia 13 de abril de 2020. Hoje nós vamos começar a segunda etapa da disciplina, falando sobre os lipídios, né? A aula de hoje e da semana que vem, eu gosto de chamar ela como uma complementação da definição de lipídio, né, da sua ação metabólica, do metabolismo dos lipídios, que vai favorecer o nosso entendimento quando formos associar, né, o uso do lipídio, né, o metabolismo dele com o exercício físico, tá? Então essa aula é muito importante para a gente poder relembrar alguns assuntos que possivelmente já foram abordados em bioquímica, né, do exercício. Quem faz essa disciplina comigo tem o tópico sobre o metabolismo dos lipídios, mas nessa disciplina a gente acaba tendo que relembrar, porque é um assunto que às vezes não é tão comum de nós ficarmos por dentro, nem todos, né, gostam ou se interessam por essa informação, né, do metabolismo dos macronutrientes. Então é importante a gente relembrar aqui e tá definindo, né, alguns conceitos dos lipídios, a importância deles na alimentação diária, né, tirar um pouco dessa abominação que se tem aos lipídios, essa associação que a gente automaticamente já faz com as gorduras, com as gorduras com as doenças crônicas, né? Tem essa relação? Tem, né? Mas a gente sabe que essa relação é baseada no excesso, a um tipo de alimentação hipercalórica, né, que muitos fazem habitualmente. Mas a gente não pode demonificar a ação dos lipídios no organismo. O nosso organismo necessita muito dos lipídios, né? Vou dar um simples exemplo aqui. Quantas células a gente tem no corpo, né? Trilhões, quadrilhões, centenas de trilhões de células no organismo, né? Você sabia que cada célula dessa tem um lipídio? Sim. A membrana, né, plasmática, ela é composta por uma estrutura fosfolipídica, uma estrutura que tem uma conformação bioquímica extremamente importante, porque ela consegue ser ao mesmo tempo hidrofílica e hidrofóbica. O que significa isso? A estrutura hidrofílica, ela se mistura com a água, com o meio aquoso, e a estrutura hidrofóbica não. Então, essa bicamada lipídica, que é a membrana plasmática, e a extremidade, né, fora da célula, e a parte interna são hidrofílicas, então consegue ter o contato com o meio aquoso. O lado externo com a parte intercelular, né, e a parte interna com o citoplasma. Ao mesmo tempo, no meio da membrana tem uma parte hidrofóbica. E aí, qual que é a importância disso? Há uma separação, né, específica, delimitada de um composto celular com a parte externa, né, com outra célula, mantendo a comunicação entre elas sob diversas formas. Então, esse é só um exemplo básico que a estrutura de toda membrana plasmática é composta por lipídio, além de outras funções que nós vamos começar a ver agora. O que eu estou planejando aqui para esse conteúdo, né? Eu estou planejando 2 aulas, né, com essa complementação, para a gente poder entender os diferentes tipos de lipídios, né, a parte estrutural, o metabolismo, a parte de síntese, que é de extrema importância, né, para a gente entender a ação dele no exercício, o que acontece com aquele lipídio que está lá, que vai ser usado no exercício, e, e depois uma aula, né, relacionada mais direto com a ação do metabolismo no exercício. Então, assim, para as próximas 3 aulas, então, a gente vai navegar aí, né, nos conceitos sobre os lipídios, né, os ácidos graxos, enfim, e depois a gente
começa a ver sobre a proteína, né? E a proteína, ela tem uma parte específica na proteína, e aí a gente vai ver se a gente consegue colocar a proteína toda nessa segunda etapa, ou então a gente transfere ela para a terceira etapa, tá? Então não se preocupe quanto a isso, né? A gente vai se organizando, vamos trabalhando com muita calma, sem pressa, que é para a gente poder seguir um ritmo legal, né? Então, assim, segundo as informações da direção, a gente tem que trabalhar da seguinte forma: mandar, né, fazer um vídeo aula antes para vocês assistirem, né? Pode assistir até durante a aula e depois, né, no horário da aula, vocês vão acessar o Moodle e vocês têm que fazer uma atividade, tá? E aí, no decorrer da realização dessa atividade, eu vou estar disponível, né, no horário da aula, toda segunda-feira, né, das 20h40 até as 22h10, 22h20, para poder ajudar vocês a fazer esse exercício. Então, assim, gente, nem todo exercício que nós vamos fazer vai valer ponto, tá? Vai ter as datas, eu vou organizar um cronograma que eu vou deixar disponível, né, na plataforma, lá no Moodle, que é para a gente poder ficar ciente das atividades avaliativas, né, que são importantes, os 3 pontos, né, da atividade extraclasse, mais os 7 pontos do trabalho, e a prova, especificamente, né, de 20 pontos. Mas eu chamo a atenção que as atividades que a gente vai trabalhar durante as aulas, né, durante as semanas que se sucederem dessa forma remota que a gente está trabalhando, elas são importantes, porque vão ser elas que vão dar embasamento para fazer as atividades avaliativas. Então, assim, não percam os vídeos, não percam a oportunidade de fazer a atividade durante as aulas, não percam a oportunidade de tirar dúvida, né? De entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, da melhor forma que vocês acharem. No horário da disciplina, eu estarei disponível, tá? O tempo todo. E até eu conseguir, né, uma outra plataforma para a gente poder fazer essa transmissão ao vivo das aulas, elas vão acontecer da seguinte forma: eu vou postar o vídeo e vou ficar disponível, né, aqui no WhatsApp ou no e-mail, e vou tirando as dúvidas à medida que vocês forem fazendo os exercícios, tá? Desta aula de hoje, do dia 13 de abril, a atividade vai ser a resolução da prova. Então, durante a aula eu vou fazer, né, a prova, e qualquer coisa mando o vídeo para vocês, para a gente poder acompanhar junto, tá? Então, vamos lá, vamos à nossa matéria, né? A gente fazer essa introdução aí. Então, os lipídios, né? As gorduras, tem várias denominações, né, que são dadas a esse macronutriente. Tem algumas características, né, que são importantes, né, dos lipídios a gente poder entender. Então, assim, gordura a gente pensa também, está muito associado à energia, né? Carboidrato e gordura são os dois macronutrientes que estão relacionados mais com o componente energético, se a gente pensar bem, né? A gente viu isso na primeira parte um pouco, né? E eu já chamo de cara aqui para vocês relembrarem como é que chama o processo, né, bioquímico de metabolização dos lipídios para a produção de energia. Esse processo se chama beta-oxidação, que é o uso, né, do lipídio para a produção de ATP. E como que acontece essa produção, né? Vou dizer aqui de forma introdutória e depois, no momento oportuno, serei mais específico com relação a isso. Então, o lipídio é o macronutriente, a estrutura maior. Essa estrutura maior, ela é composta por estruturas menores, micros, né? Os micronutrientes. Qual que é a estrutura micro do lipídio? É o ácido graxo, né? Então, à medida que o lipídio ele vai se degradando, né, ele vai sendo transformado em ácido graxo, e esse ácido graxo, quando ele é metabolizado, ele é transformado diretamente em acetil-CoA, né?
esse processo é denominado beta-oxidação. Ah, professor, o que é acetil-CoA? Acetil-CoA é aquele composto, né, que vai entrar na mitocôndria para iniciar o ciclo de Krebs. Vocês estão lembrados do processo de metabolismo do carboidrato? Como que é? Então, se a gente pensar bem, uma glicose, ela vai se degradando, né? Ela vai lá recebe um tanto de fosfato, porque precisa acontecer uma fosforilização da glicose, e ela vai se transformando até o piruvato, né? Se tem oxigênio, o piruvato continua a transformação e vai ser formado o acetil-CoA. Depois o acetil-CoA inicia-se o ciclo de Krebs, transformando-se em citrato, tá? Então, esse é o caminho da glicose, esse é o caminho do metabolismo dos carboidratos. Agora, o dos lipídios é o seguinte, vamos dizer assim, são menos etapas que acontecem, porque se a gente pensar bem, é lipídio, ácido graxo, acetil-CoA. Se a gente pensar bem da glicose, glicose, tem uma sequência de transformação, tem o piruvato e depois o piruvato, o acetil-CoA. Isso eu estou pulando várias etapas só para ser mais fazer uma visualização geral desses processos bioquímicos que acontecem. Então, assim, então vocês podem pensar, então seria muito mais fácil o organismo usar a gordura para produzir ATP do que usar o carboidrato. Mas não é bem assim, né? Para o organismo acelerar o uso do lipídio, algumas adaptações crônicas no organismo vão precisar ocorrer. Por isso que não dá para a gente poder, quando a gente foca no emagrecimento, para perder o excesso de gordura que o nosso corpo tem, é necessário uma adaptação crônica, é necessário uma preparação do organismo para fazer com que ele possa usar cada vez mais esse tipo, né, de macronutriente que está armazenado no organismo, né, que está armazenado lá nos adipócitos, na forma principal de triacilglicerol, os triglicerídeos. Então a gente precisa adaptar o nosso organismo. E outra coisa muito importante, a gente precisa estar sempre atento ao balanço energético. É preciso que haja um balanço energético negativo. É preciso que o meu organismo esteja gastando mais do que ingerindo, para que esse processo possa ser acelerado, para que o nosso organismo possa usar uma fonte com rentabilidade de energia maior, né? Se a gente pensar bem, tem essa informação, a cada 1 grama de lipídio é gerado 9 quilocalorias. Em cada 1 grama de carboidrato é gerado aproximadamente 4 quilocalorias. Mais uma vez, vocês poderiam dizer, então, mais do que nunca, o nosso corpo deveria usar o lipídio ao invés do carboidrato. Só que, novamente, não é tão simples assim, né? É preciso essa adaptação. E tem uma outra situação, que é a síntese lipídica, né, que acontece. O excesso de carboidrato, vocês vão ver bem, ele participa dessa síntese lipídica. Então, é uma das formas que o nosso corpo tem de guardar o excesso de carboidrato que ocorreu na digestão. Então, eu também falei isso na aula de carboidrato. Então, se a gente tem uma ingestão de carboidrato, quais são os caminhos que o carboidrato ele pode ocorrer? Bom, o carboidrato ele pode ser metabolizado, ele pode ser degradado lá em glicose, e a glicose entrar na célula pela insulina e ser transformada em energia. Se o nosso corpo não está necessitando disso, o que vai acontecer? Essa glicose ela pode passar pela glicogênese e formar glicogênio hepático e muscular. Se os estoques de glicogênio já estão lotados, esse excesso de carboidrato ele pode ir para o fígado e ser reestruturado, né, em triacilglicerol e ser armazenado, tá? É mais ou menos essa sequência. Então, assim, uma dieta hipercarboidratada, vamos dizer assim, também favorece o acúmulo de lipídio. Então, não é só o excesso, né, da ingestão de gordura. O excesso de carboidrato pode favorecer a lipogênese, a síntese de lipídio, e aí ser armazenado, né, nos adipócitos
e ficar acumulado principalmente na região central do organismo, na região abdominal, que é uma região onde os adipócitos, né, eles hipertrofiados e hiperplasiados, eles se tornam metabolicamente ativos. E isso pode ser um problema, porque é o início da manifestação das doenças crônicas, tá? Então, após fazer essa introdução geral aí, vamos verificar aqui o que esses conceitos. Então, essa aula é bem introdutória mesmo, para a gente ter uma noção da importância, né, dos lipídios, né? Ele é um grupo heterogêneo, varia bastante, mas a gente conhece ele como os óleos, né, como as gorduras, os óleos sendo as gorduras líquidas, né, e as gorduras permanecem sólidas. Então, assim, ó, 98% dos lipídios da dieta ocorrem sob a forma de triacilglicerol, né, triglicerídeos. Eu chamo, eu falo essa informação, a gente tem muita, a gente fala muito triglicérides, mas essa informação, esse termo não é correto no português, né? Triglicerídeos ou triacilglicerol. Enquanto que cerca de 90% da gordura corporal total residem nos depósitos do tecido adiposo, os tecidos subcutâneos. O adipócito, né, o tecido adiposo, o adipócito é uma célula, ela é bem ela parece como uma gota. A gente vai olhar assim no microscópio, né, a foto de um adipócito, a gente percebe que tem uma gota de gordura compondo quase todo o citoplasma e uma parte bem pequena, né, que seria o núcleo, porque a função é justamente essa, armazenar o excesso de acilglicerol que foi formado, que foi sintetizado pelo organismo. E aí, isso não é o problema. O problema é que essa célula vai aumentando de tamanho, um processo que é chamado de hipertrofia. E à medida que esses adipócitos eles se hipertrofiam, causam problemas, né, metabólicos nesse adipócito e começa a produzir substâncias, né, adipocinas pró-inflamatórias que vão ocasionar outras doenças, né, relacionadas ao sistema imune, à disfunção da insulina, né, e outras ações que vão acabar gerando, né, o início dos problemas das doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Aí que é o problema. Aqui é o termo lipos é gordura, aí ó, caloricamente 9 quilocalorias por grama de lipídio. Então assim, as características desses macronutrientes são relativamente insolúvel em água, né? A gente percebe isso, você vai lavar uma panela que você fritou uma carne, né? Você só usar água não vai dar certo, né? Porque você precisa de um detergente para poder tirar a gordura, porque a água não dissolve o lipídio, né? Relativamente solúvel em éter, clorofórmio, benzeno e alguns álcools. Então, as funções. É muito importante a gente entender as diversas funções que os lipídios têm. Não podemos ficar na cabeça apenas que a função do lipídio é energética, né? Produção de calor. Existem outras funções importantes. Então, ó, reserva de energia por causa do armazenamento dos triacilgliceróis e à medida que o corpo for usando essas células liberam os triglicerídeos para produzir energia, para que aconteça a beta-oxidação. Uma função estrutural, né, que é a formação das membranas celulares. Os fosfolipídios e glicolipídios são os tipos de lipídios que formam as estruturas das membranas celulares. Isolamento e proteção dos órgãos é muito importante. Um dos motivos, né, da mulher ter um acúmulo de gordura na região pélvica, né, uma distribuição de gordura ginoide que tem uma espécie de pera, né? Essa distribuição de gordura ginoide em forma de pera e androide na forma de maçã, que aí é mais característico do homem, o acúmulo na região mais central superior, assim, do homem, na região do abdômen, e a mulher um acúmulo de gordura na região mais da pélvica, é para proteger os órgãos da reprodução. É uma das funções, né, do lipídio, assim como tem a função da produção hormonal. Então, fisiologicamente, as mulheres têm maior acúmulo de gordura,
porque o seu metabolismo necessita de uma quantidade a mais de lipídios, né? Fisiologicamente, isso é compreensível, é uma das diferenças fisiológicas na estrutura corporal dos homens e das mulheres. O homem tem uma densidade maior da musculatura esquelética e a mulher tem uma quantidade maior, né, de acúmulo e de funcionalidade dos lipídios, tanto para a proteção dos órgãos quanto para a produção hormonal. Impermeabilizante, né, que é a função aí das ceras, a gente percebe aí algumas árvores, alguns vegetais produzem ceras, né? Isolamento térmico para evitar perda de calor. Alguns animais polares, né, alguns ursos, né, eles conseguem viver nesses ambientes de temperatura extrema, mais fria, por causa da estrutura corporal dessa capa, né, de tecido adiposo que ele tem para poder proteger, né, para impedir. Então, assim, um isolante térmico. Então, a região com gordura não perde tanto calor, não é um elemento que perde calor igual é a água, né? A água é um condutor elétrico, já o lipídio é um isolante, isso é importante, né? E é uma das funções muito importantes no organismo, né, que é a questão hormonal. Grande parte dos hormônios, eles são formados por lipídios, nem todos, alguns são formados por peptídeos, né, por proteínas, mas grande parte deles são hormônios, né, que são formados por lipídios. Aí aqui na parte de baixo, né, a gente tem aqui alguns exemplos. Chama atenção se a gente lembrar bem, né, uma estrutura do lipídio, né? A gente tem aqui que é basicamente, né, os elementos químicos hidrogênio, oxigênio e carbono. O R significa radical. É como se fosse uma outra base que vai ser ligado ali para formar o lipídio, né? Por exemplo, se é um lipídio composto, vai ter um outro elemento ali, por exemplo, um fosfato, uma glicose, uma proteína, enfim, né? Aí é uma lipoproteína. Mas, no básico, os elementos que formam os lipídios são os mesmos que formam os carboidratos. Mas tem uma formação bioquímica que chama atenção, que é essa dupla ligação aqui, ó, do oxigênio, né? Essa dupla ligação aqui, sempre a gente vai ver um lipídio que vai ter, né, alguns, né? Não é tão comum assim, não é comum nos carboidratos. Então, assim, para a gente separar assim, na forma, né, orgânica de um elemento, de um lipídio para um carboidrato, a gente pode verificar essa dupla ligação aqui do carbono com o oxigênio. Lembrando que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, como é a segunda camada, né? Ela se estabiliza com 2. Por isso que a gente sempre verifica aí o oxigênio tendo 2 ligações, né? Se não for dessa forma aqui, é dessa aqui, ó. 2 ligações com esse oxigênio aqui, ó. Uma para esse carbono, uma para esse hidrogênio, tá? E também é importante, eu sempre coloco isso no final, porque os lipídios eles têm funções endócrinas, né? Que é isso? Ele tem uma função, né, de hormonal, né, de ativar a função hormonal, de ativar o metabolismo de outras substâncias. Não é isso que o hormônio faz? Então, o hormônio ou ele estimula ou ele inibe a função de outro órgão, de outra célula. Então, assim, à medida que o adipócito ele vai crescendo, ele vai se tornando metabolicamente ativo. Ele começa a produzir substâncias. E essas substâncias que são produzidas, né, ou elas vão ativar a produção de outras substâncias que são inflamatórias, ou elas também podem incentivar a produção de substâncias que são anti-inflamatórias. O problema é que a grande quantidade de substâncias, né, que são citocinas pró-inflamatórias que o adipócito produz e vai causar danos ao organismo. Alguns exemplos dessas citocinas pró-inflamatórias:
a gente tem a interleucina 6, a gente tem a interleucina 1, a gente tem o estímulo da produção, né, da proteína C reativa ultrassensível lá no fígado, que é um outro marcador inflamatório que vai causar o problema, né, do aumento, da diminuição do aumento da resistência insulínica, diminuindo a sua função. Então, tudo age em cadeia, tudo começa com esse excesso, com essa produção dessas substâncias lá no adipócito, né, a partir do momento que ele ficou, né, desestabilizado, ou seja, hipertrofiado e hiperplasiado. Por isso que o excesso, né, causa problemas metabólicos. Agora, nem todo mundo que tem um excesso, né, de tecido adiposo acumulado tem o tecido adiposo metabolicamente ativo, né? A gente também possui alguns fatores de proteção que levam em consideração o seguinte: a pessoa às vezes tem lá um IMC fora, né? Então um IMC lá excesso, sobrepeso, faz um exame de sangue e verifica lá que o perfil lipídico está todo normal, enquanto um outro, né, que tem lá aparentemente um IMC de 23, né, que é considerado normal para adulto, eutrófico, está metabolicamente prejudicado, ou seja, com perfil lipídico alterado, com a quantidade de triglicerídeos alta, a quantidade de LDL alta, né, baixa quantidade de HDL, a gente vai ver o que seria isso, o que é isso também. Por que isso pode acontecer? Primeiramente, que a gente tem que cuidar do que o IMC avalia. O IMC é um índice antropométrico que avalia a relação entre o peso corporal total e a altura altura em metro elevado ao quadrado, ou seja, a distribuição da massa corporal total. E ela pode subestimar a quantidade de gordura que a gente tem no corpo. Então, muitas vezes, uma pessoa que é tida como eutrófico pelo IMC, mas a sua quantidade de gordura corporal é elevada. E aí, como que a gente faz? O ideal numa avaliação física é a gente usar diferentes parâmetros, né, de avaliação cineantropométrica. Então, o IMC não podemos descartar a sua utilidade. A sua informação em nível populacional, ela é importante, né? Às vezes, clinicamente, para usar uma pessoa, principalmente aquela pessoa que tem muita massa muscular, ela vai ser superestimada. Então, uma pessoa aí que não tem tanta estatura, mas que malha, dificilmente ela vai ter o IMC baixo, mas por outro lado, a quantidade de gordura dela vai ser adequada. Então, geralmente a pessoa sedentária tem maior utilidade do IMC, tá? Mas ainda fica faltando, porque essas pessoas podem ter gordura elevada mesmo aparentemente tendo o resultado do IMC como eutrófico. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então não significa, né, não é vamos dizer assim, uma certeza eu dizer o seguinte, que a pessoa com excesso de gordura, ou seja, com acúmulo de gordura na região central, ela vai estar metabolicamente, né, doente, vamos dizer assim. Ou seja, o lipídio vai estar exercendo essa função endócrina de forma desfavorável ao organismo. Não. O que a gente faz é o seguinte: quanto maior o acúmulo de gordura, quanto mais densa for essa distribuição na região central, que é uma região perto dos órgãos vitais, mais chance a pessoa tem de estar metabolicamente doente. Então, é um termo que eu quero chamar aqui para vocês. As pessoas, às vezes, elas podem estar com sobrepeso, né, com obesidade, mas serem metabolicamente saudável. Ou seja, o tecido adiposo daquele indivíduo não está exercendo essa função endócrina de forma desfavorável, né, que está mudando a formação, né, da célula. Tá? De modo contrário, o que pode acontecer é que o excesso de tecido adiposo pode já causar danos metabólicos. E aí, como que a gente investiga isso? Nos exames bioquímicos. Os exames bioquímicos, eles vão passar alguma informação do perfil lipídico da gente, né? E aí, quais são essas informações do perfil lipídico? A gente vai avaliar o colesterol total e suas frações. Se a gente avaliar somente colesterol total, não é informação muito precisa, porque a gente precisa analisar as frações do colesterol, né?
E aí, quais são as outras frações do colesterol? A gente tem lá o LDL, que significa low lipoprotein, low density lipoprotein, LDL, que quer dizer lipoproteína de baixa densidade. Tem a VLDL, esse V significa very, então é very low density lipoprotein, né? E tem o HDL, né? A gente tem lá o high density lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. Então, gente, ó, LDL e VLDL, quanto maior a sua concentração, né? Quanto maior é pior, porque esses lipídios, eles estão relacionados com as disfunções cardiometabólicas, com as doenças cardiovasculares. De modo contrário, essa relação com o HDL, ela é inversamente proporcional. Quanto menor a concentração do HDL, maior o risco do desenvolvimento dessas doenças cardiometabólicas. Por quê? Porque o HDL ele faz uma varredura, né, do LDL lá na corrente sanguínea para ele ser metabolizado. Então, se você tem bastante HDL, você vai ter mais um elemento que vai ajudar no metabolismo dessas lipoproteínas de alta densidade, de baixa densidade, que vai ser prejudicial ao nosso organismo com relação às doenças crônicas. E aí que entra a atividade física, é aí que entra uma boa alimentação. Por quê? A prática de exercício físico, uma alimentação, né, com a ingestão de alimentos, né, poliinsaturados, ômega 3, ômega 6, pode aumentar a produção de HDL. Nós, né, na região aqui que nós estamos em Minas Gerais, nós não temos muito hábito de comer peixe, a gordura do peixe, né? Por isso, a gente tem uma certa dificuldade, né, de ter o alimento que acelera a produção de HDL. Mas existem outros alimentos, né, outras oleaginoses que podem aumentar a produção aí de HDL. E a prática de exercício também é um fator estimulante para esse processo, tá? Então vamos só dar mais uma andada aqui nessa parte conceitual. Na próxima aula a gente lancha mais. Então assim, ó, os lipídios de importância fisiológica para os humanos têm 4 importantes funções, né? As principais funções dos lipídios. Componentes estruturais das membranas, isso a gente só para reforçar, propiciam reservas de energia, predominantemente na forma de triacilglicerol. Lipídios e derivados servem como vitaminas e hormônios, né? Muitas vitaminas são formadas por lipídios. Ácidos biliares lipofílicos ajudam na solubilização dos lipídios. Então, umas funções importantes, né? Aqui, ó, algumas partes, a função hormonal, lipase, hormônio sensível, glucagon, estão lembrados do glucagon, naquele hormônio que é importante para poder aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, né? Ele acelera o processo de metabolização do glicogênio e aumenta a concentração de glicose no sangue devido ao tempo, né, de jejum que a gente fica sem ingerir glicose. Então, ele aumenta essa quantidade de glicose no sangue, né? Então, é um hormônio formado por lipídio. A lipase proteica, né? Que a lipase proteica é uma enzima que vai acelerar, né, na degradação dos lipídios, adrenalina. E aí uma classificação dos lipídios. Aí, como eu falei, os ácidos graxos, que é a função micro dos lipídios, né? Então, triacilgliceróis ou triglicerídeos, glicerofosfolipídios, esfingolipídios, esteroides, outros lipídios, bicamadas lipídicas, porque são formados por bicamadas, mobilidade lipídica. Aí alguns são compostos em cadeias abertas, né? Elas possuem cabeças polares, né? Hidrofílicas. Hidrofílicas não se misturam
à água, né? Longas cadeias apolares, hidrofóbicas, né? Hidrofílicas se misturam, hidrofóbicas não. Desculpe, é o contrário. Ácido graxos, né? Triacilgliceróis, esfingolipídios, compostos de cadeia cíclica, né? Que são esteroides, o colesterol também. Então, simples é uma outra classificação, com ácido graxos mais glicerol, né? Graxas, né? Ácidos graxos mais altos cadeia, ésteres, colesterol. Compostos quando tem a cadeia, né? A formação básica do lipídio ali. A gente tem ali uma hidroxila, o oxigênio com aquela dupla ligação com o carbono, mais um outro tipo de radical. Aí, ó, composto, ó, fosfolipídios, né? A gente tem aí alguns exemplos, ácido fosfórico, glicolipídios, né? Tem ácido graxo mais álcool, lipoproteínas, lipídios mais proteínas. Então, quando tem um diferente tipo radical com a base lipídica, eu tenho um lipídio composto, vamos dizer assim. Aí um exemplo, né, de lipídios, né, de cadeia aberta com a parte hidrofílica, que se mistura em água, e a parte central, né, hidrofóbica, que não se mistura, né? Então a gente tem uma parte lá, uma extremidade, ó, que é hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Aí um exemplo de tipos de lipídios simples, né, o glicerol. Então assim, triacilglicerol. Então assim, ó, é uma molécula de glicerol nessa parte de cima aqui, ó, é composta de 3 carbonos, né? Cada carbono com uma ligação a um oxigênio e a um hidrogênio, né? Ou dois, e aí ligado a 3 ácidos graxos. Então, aqui são os 3 ácidos graxos, ó. O ácido graxo é quando tem essa dupla ligação aqui, ó, ao oxigênio, tá? Então, esse aqui é o triacilglicerol ou triglicerídeo, tá? Eu gosto de falar triacilglicerol que é para você entender, né, que são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, tá? Aqui um exemplo de fosfolipídio, né? Aqui representando a cadeia, a cabeça hidrofílica, a parte central hidrofóbica, né? Os lipídios compostos. Esse aqui é um lipídio de cadeia fechada, né? Que é o colesterol. Olha como que é uma molécula bem mais complexa, mais composta, né? Aí, outro exemplo de lipídios complexos, né? Triacilgliceróis, fosfolipídios, colesterol. Triacilglicerol, forma mais abundante na alimentação e é a forma que o nosso corpo mais guarda. Fosfolipídios, principal elemento estrutural das membranas. Colesterol, precursor de hormônios constituinte da bile, né? Produzida pelo fígado. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, a gente inicia na parte de semana que vem, que aí a gente vai começar a falar da estrutura de cada ácido graxo. É importante para a gente poder entender a disponibilidade, o que seria um ácido graxo saturado, o que seria um ácido graxo poliinsaturado, o que seria uma gordura trans, né? Por que a gordura trans ela faz mal? Por que os alimentos não podem ter a quantidade de gordura trans, não deveriam, né? A gente não deveria ingerir. O que é isso? Então, isso vai ser importante a gente analisar. E é entendendo, né, a base bioquímica da estrutura dos ácidos graxos, é a que a gente vai entender melhor. Então, assim, o número de carbonos aqui também vai ser muito importante, né? A gente vai entender por que o nome ômega 6, ômega 3, porque geralmente esses ômegas são o quê? São exemplos de lipídios poliinsaturados. A gente fala, tem que aumentar a ingestão de lipídios poliinsaturados. Aumentar, não exagerar, porque também você não pode exagerar a alimentação dos lipídios que são benéficos para o organismo, porque também são gorduras, né? E aí as pessoas às vezes não entendem isso. Mas por que do nome ômega 6? Então, assim, só para a gente não deixar para a aula que vem, ômega
quer dizer o número do carbono onde vai ter a insaturação. E a insaturação é a dupla ligação entre a cadeia do carbono, né, que vai mostrar a relação. Olha aqui, ó, se a gente perceber bem aqui, ó, esse ácido aqui, ó, o palmítico, não tem dupla ligação, né? Esse aqui também não tem. Aqui já tem, ó. Tá vendo? Essa aqui é a dupla ligação que eu falei com vocês, que é o que a gente vai identificar para poder definir como saturado e insaturado. Então essa fica a mensagem da aula de hoje. Aula de semana que vem a gente continua essa parte conceitual para a gente poder entrar na parte que explica a relação do metabolismo dos lipídios com os exercícios. Ok? Então, qualquer dúvida, a gente vai estar aqui para poder ajudá-los, tá bom? Boa aula e forte abraço a todos.